Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem intocáveis espiritualmente? Porque mesmo em meio ao caos, elas permanecem firmes, serenas, quase como se carregassem uma força invisível. Não é sobre religião, nem sobre perfeição, é sobre posicionamento espiritual. E há algo que o inferno não consegue controlar: uma mulher que jejua. C.S. Lewis, de forma brilhante, nos mostrou como o diabo atua nas pequenas distrações. Mas o que acontece quando uma mulher resolve silenciar tudo para ouvir apenas a voz de Deus? Talvez você ache que jejuar é só uma prática antiga ou algo reservado para líderes religiosos. Mas, e se eu te dissesse que o jejum é, na verdade, uma das armas mais subestimadas da fé? E que quando uma mulher decide jejuar de verdade, algo muda no mundo espiritual. E o inimigo sente isso. Não estamos falando de algo simbólico, estamos falando de transformação real. De uma guerra que é travada no invisível, mas que muda tudo no visível. E o mais impressionante é que ninguém fala disso assim. Não com essa clareza. Não com esse foco. Porque essa verdade liberta, e o inferno prefere que você continue ignorando. Mas neste vídeo, você vai entender como o jejum transforma a alma, cala a carne e abre portas espirituais que estavam trancadas há anos. Cada tópico aqui é como uma chave, e quando você junta todas, descobre por que o diabo teme uma mulher que jejua, mais do que qualquer outra coisa. Agora me diga, você está pronta para descobrir o que ele mais teme em você? O jejum faz a mulher romper com os desejos da carne, e o diabo odeia quem se torna incontrolável. O diabo não teme uma mulher barulhenta, mas treme diante de uma mulher que se cala para vencer a si mesma. Quando ela jejua, ela declara guerra ao império do ego. A fome física é só o início. O verdadeiro rompimento acontece quando ela começa a dizer não para tudo aquilo que antes a dominava. E não estamos falando de grandes pecados visíveis, mas das pequenas concessões do dia a dia, aquela fofoca disfarçada de desabafo, o prazer sutil de se comparar, o orgulho que a impede de pedir perdão. Ao jejuar, a mulher está dizendo: "Você não manda mais em mim." E isso abala o inferno. Paulo escreveu aos Gálatas: "Andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne." Gálatas 5,16. E é exatamente isso que o jejum ensina. Ele não é uma dieta espiritual, mas um grito silencioso de resistência. Uma mulher que jejua está dizendo ao seu corpo, às suas vontades e até às suas emoções: "Vocês não vão mais ditar minhas decisões." Isso muda tudo. De alguém que reagia por impulso, ela se transforma em alguém que decide por convicção. E acredite, esse é um poder que Satanás não sabe como conter. Talvez você já tenha se sentido presa aos mesmos erros, mesmo sabendo o que precisa mudar. É como se algo mais forte assumisse o volante, não é? A boa notícia é que o jejum corta essa linha de comando. Ele expõe o engano de que você está refém dos seus sentimentos. Quando você jejua, você se levanta do chão e olha sua alma de frente, sem maquiagem emocional. E quando essa mulher se vê, ela entende o quanto foi feita para reinar, e não para rastejar atrás de afagos ou aprovações. E o mais bonito? É que não importa se ela tem histórico de fraqueza, se caiu 1000 vezes, ou se ninguém acredita nela. Quando ela jejua com sinceridade, Deus começa a restaurar o centro da sua identidade. Aquela mulher que antes era controlada por desejos, agora passa a caminhar com domínio próprio. E isso tem um nome na Bíblia: fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. E quando o fruto começa a amadurecer, algo muda. Mas ainda há uma arma secreta que faz o inimigo perder ainda mais território. E foi C.S. Lewis quem explicou como ela age de forma sutil, mas mortal. C.S. Lewis entendia que o diabo trabalha com distração, e o jejum quebra essa arma. Se o diabo não conseguir te corromper, ele vai tentar te distrair.
E isso C.S. Lewis deixou claro em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O inferno não precisa te empurrar para o abismo se puder te manter ocupada demais para notar que está se afastando da luz. Barulho, correria, notificações, reuniões, redes sociais, compromissos. Tudo isso pode parecer inofensivo, mas quando ocupa o lugar da intimidade com Deus, vira uma armadilha. É como viver num quarto onde a música está tão alta que você não percebe que alguém está te chamando pelo nome. E esse alguém é o próprio Espírito Santo. O jejum, nesse cenário, funciona como o botão de desligar. Quando uma mulher jejua, ela não está apenas deixando de comer, ela está se retirando do ruído. Ela se desconecta do excesso para reencontrar a essência. É nesse lugar de silêncio que as respostas começam a vir, que a voz de Deus volta a ser clara. Não porque ele não falava antes, mas porque agora ela consegue ouvir. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E só quem se aquieta é capaz de perceber o quanto estava sendo manipulada pelas distrações. Você já percebeu como tudo parece mais difícil quando você decide buscar a Deus com seriedade? O celular toca mais, o sono vem mais forte, as tarefas parecem se multiplicar. Isso não é coincidência, é resistência. É o sistema espiritual tentando manter você dentro do ruído. Mas quando você jejua, essa lógica quebra. Você começa a ver que nem todo problema era seu, que muitas das ansiedades eram ruído disfarçado. O jejum limpa a frequência. E quando isso acontece, a oração muda de nível, a mente volta a respirar e a alma se organiza. E é aí que o inimigo perde mais uma batalha, porque uma mulher distraída é facilmente controlada. Mas uma mulher focada, que ouve a Deus no silêncio, torna-se perigosa para o reino das trevas. O jejum não só devolve a conexão com o alto, ele afina o discernimento. E quando isso acontece, ela começa a ver o que antes parecia normal. E isso muda tudo. Uma mulher que jejua começa a discernir o que antes parecia normal. E o diabo teme quem enxerga. Tem coisas que só parecem normais até a luz acender. E é exatamente isso que o jejum faz. Acende a luz na alma. Quando uma mulher entra nesse lugar de consagração, ela começa a enxergar o que antes aceitava sem questionar. Aquela amizade que só a puxava para trás, aquele relacionamento que sugava sua fé, aquela série que alimentava sua ansiedade, tudo isso começa a incomodar de um jeito diferente. Não é culpa, é discernimento. E discernimento é algo que o inferno não consegue bloquear, porque ele nasce no espírito. O apóstolo Paulo escreveu: mas o que é espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15. E quando essa mulher jejua, ela ativa essa lente espiritual. Os olhos dela deixam de ser naturais e passam a ser proféticos. Ela não enxerga mais apenas o comportamento, mas o espírito por trás dele. É como se a névoa emocional que antes turvava sua percepção começasse a se dissipar. E com isso, vem uma clareza que não pode mais ser desfeita. Ela vê o ciclo tóxico, a manipulação disfarçada, o engano escondido nas pequenas escolhas do dia. Muitas mulheres dizem: mas eu sempre fui assim, sensível demais, confusa demais, envolvida demais. Mas o jejum vem como uma cirurgia da alma. Ele corta laços invisíveis, revela prisões emocionais e mostra que ser assim era, na verdade, resultado de cadeias espirituais sutis. Jejuar é como trocar de óculos depois de anos enxergando tudo embaçado. A dor da verdade pode até assustar, mas a liberdade que vem depois, essa não tem preço. E quanto mais ela vê, mais ela entende onde o inimigo se escondia. E isso explica por que o diabo teme tanto esse processo. Porque ele opera na escuridão. Ele prospera em ambientes onde tudo é normal, mas nada é santo. Mas quando essa mulher começa a discernir, ela muda o ambiente. E aí,
ela para de ser manipulada e começa a se posicionar. Só que tem algo ainda mais profundo que acontece quando ela se rende de verdade. Algo que vai direto na raiz daquilo que Satanás mais ama, o orgulho. Jejuar é a linguagem da rendição. E Satanás odeia a mulher que já não luta pelo controle. Jejuar é abrir mão, não só da comida, mas do controle, da necessidade de ter sempre razão, da vontade de resolver tudo com as próprias mãos. Uma mulher que jejua está na prática dizendo: Senhor, governa o que eu não consigo mais controlar. Isso assusta o inferno, porque o orgulho é o combustível do reino das trevas. E quando ela escolhe se esvaziar, ela quebra um dos pilares mais estratégicos do inimigo, a autossuficiência. C.S. Lewis dizia que o orgulho é o pecado original, e não é à toa. Ele foi o que expulsou Lúcifer do céu e o que continua afastando pessoas da graça. Quando uma mulher jejua, ela entrega as armas carnais. Ela para de brigar para vencer discussões, parar de tentar mudar as pessoas na força e, principalmente, para de justificar sua teimosia. Isso é rendição. Isso é morrer para o ego. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. E o jejum é essa cruz diária. É como se a mulher dissesse: Eu não preciso vencer do meu jeito. Eu confio no jeito de Deus. E isso desmonta a estratégia de Satanás, porque ele não sabe o que fazer com uma alma que já não reage como antes. Você já reparou como é cansativo tentar controlar tudo? A vida vira um campo de guerra emocional. E o que o jejum faz é puxar o freio. Ele muda o tom interno. A mulher que antes se perdia em preocupações, que tentava prever cada passo do outro, agora entrega o amanhã com serenidade. Isso não é passividade, é autoridade rendida. É como se ela dissesse: Eu não sou mais refém das minhas expectativas frustradas. E nesse lugar de descanso, o Espírito Santo começa a operar com liberdade. É nesse silêncio interno que a verdadeira transformação acontece. Porque enquanto ela lutava pelo controle, ela vivia em reação. Mas agora ela começa a viver em obediência. E o diabo sabe que quando uma mulher chega nesse ponto, ele perdeu mais do que uma batalha. Perdeu o acesso ao coração dela. E esse novo coração é o que a prepara para algo ainda mais assustador para as trevas: autoridade espiritual. Quando uma mulher jejua, ela deixa de ser reação e se torna autoridade. Antes do jejum, é comum ver uma mulher reagindo a tudo: à crítica que a desestabiliza, ao medo que a paralisa, à tentação que a seduz. Mas quando ela jejua, algo muda na postura interna. Ela já não precisa mais provar nada, nem ceder ao caos ao redor. Ela começa a reagir menos e a responder mais, e essa diferença é enorme. Reagir é instinto. Responder é maturidade espiritual. A mulher que jejua começa a andar em espírito, como Paulo ensina em Gálatas 5:25. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E quem anda no espírito governa os próprios impulsos. A autoridade dessa mulher não vem de gritos ou confrontos, vem do silêncio cheio de convicção. A mesma mulher que antes se abalava por qualquer olhar torto, agora olha para dentro de si e encontra estabilidade. E isso confunde o mundo espiritual. Porque o diabo espera resistência emocional, desespero, necessidade de autoafirmação, mas o que ele encontra é paz. E essa paz, como diz Filipenses 4:7, excede todo entendimento. A mulher que jejua não só muda de comportamento, ela muda de atmosfera. Sabe aquela amiga que, de repente, parou de se envolver em discussões sem fim, que começou a falar menos e observar mais, que parece carregar uma firmeza diferente? Muitas vezes, essa é a marca de quem entrou em jejum e foi transformada. Porque o jejum não apenas a fortalece espiritualmente, ele a reposiciona. Não como alguém que precisa ser ouvida para ser validada,
mas como alguém cuja presença comunica o que palavras não conseguem expressar. É aí que a autoridade silenciosa começa a operar. E o diabo teme isso. Ele teme a mulher que não se justifica, não se desespera e não revida. Porque ela não age mais por carne, ela age por missão. E quando ela entra em um ambiente, o espírito do lugar sente. Não porque ela fala alto, mas porque ela carrega algo que não pode ser explicado. Só que essa transformação ainda não é o ápice. Existe uma fase ainda mais profunda, onde ela se torna invisível ao mundo, mas absolutamente letal para as trevas. O jejum transforma a mulher comum em uma guerreira invisível, e o diabo teme o que não pode controlar. O mundo espiritual não se impressiona com seguidores, fama ou beleza, mas sente o peso de uma mulher que jejua em silêncio. Essa mulher não precisa estar no púlpito nem carregar um título. Ela pode ser mãe, estudante, trabalhadora, mas no secreto está guerreando como poucas. O jejum dá a ela uma força que o mundo não vê, mas que o inferno reconhece de longe. Porque o poder dela não está na aparência, está na consagração. É como disse Jesus: mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6,17. Ou seja, o mundo nem precisa perceber, mas o céu e o inferno sabem. Essa mulher aprende a andar em lugares onde o inimigo não consegue alcançá-la. O jejum afina a sensibilidade espiritual e endurece a resistência emocional. Enquanto muitos se distraem com batalhas externas, ela luta no lugar certo, no espírito. Ela não precisa levantar bandeiras ou travar debates. Sua vida consagrada já é um confronto direto contra o reino das trevas. E quanto mais ela se esconde em Deus, mais perigosa ela se torna. O inimigo teme aquilo que não consegue prever ou manipular. Você já viu alguém que parece simples, discreta, mas carrega uma firmeza que impõe respeito? Às vezes é aquela avó que ora toda madrugada, ou aquela moça que nem fala muito, mas quando fala, algo mexe lá dentro. Isso não se compra, não se aprende em livros, se constrói no jejum. Porque o jejum não te promove socialmente, ele te posiciona espiritualmente. E isso é o que o diabo odeia. Não saber de onde vem essa força, esse discernimento, esse poder silencioso que desarma as trevas sem fazer alarde. E se até aqui isso te pareceu profundo, ainda há um degrau acima, um lugar onde as emoções deixam de comandar e a revelação passa a guiar. Porque existe um momento no jejum onde a mulher não apenas cala a carne, ela começa a ouvir segredos que só se revelam no espírito. E é nesse lugar que o inimigo perde completamente o controle. A mulher em jejum sai do território emocional e entra no terreno da revelação. Toda mulher sente, mas nem toda mulher discerne. O que o jejum faz é tirar essa alma da prisão das emoções para colocá-la num lugar onde ela começa a ver com os olhos de Deus. E quando isso acontece, algo profundo muda. Ela já não reage mais com base em sentimentos. Ela responde com base em visão espiritual. Aquilo que antes a abalava, agora só confirma o que ela já havia discernido no secreto. É como se o céu começasse a sussurrar coisas que só quem está no espírito consegue ouvir. E nesse momento, a alma para de gritar, porque finalmente entendeu quem está no comando. Em Efésios 1, 17 e 18, Paulo ora para que os olhos do entendimento fossem iluminados, para que os filhos de Deus conhecessem a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança. E é isso que acontece com a mulher em jejum. Seus olhos interiores se abrem. Ela não apenas vê o problema, ela vê o propósito por trás dele. A traição já não é só dor, é redirecionamento. A rejeição deixa de ser ferida, vira proteção. O que parecia perda agora se revela como livramento. E isso não vem de motivação, vem de revelação.
Muitas mulheres vivem presas num ciclo de altos e baixos emocionais porque ainda não aprenderam a confiar mais no que o espírito diz do que no que o coração sente. Mas quando o jejum se torna um estilo de vida, ela começa a viver no eixo. Ela se levanta pela manhã guiada por convicções e não por carências. O que os outros dizem já não define mais seu valor. E nesse ponto, ela deixa de andar por vista e começa a andar por fé. A maturidade espiritual substitui a fragilidade emocional, e o inimigo odeia isso. Porque uma mulher que jejua e recebe revelação se torna imprevisível. Ela não se desespera com o que o diabo mostra, porque ela já sabe o que Deus revelou. E nessa caminhada, o jejum continua sendo o solo fértil onde Deus planta visões, estratégias e direções. Porque quem aprende a jejuar, aprende a enxergar além. Agora que você entendeu por que o diabo treme diante de uma mulher que jejua, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar sendo controlada pelos seus impulsos ou vai se tornar incontrolável no espírito? Vai seguir vivendo de reações ou vai assumir a autoridade que o céu já colocou sobre você? Não há neutralidade nessa guerra. Ou você domina a carne ou ela te domina. E o jejum é o caminho prático, poderoso e real para essa virada. Você já parou para pensar quantas decisões você tomou apenas movida pela emoção? Quantas vezes você achou que estava no controle, mas era o medo, a vaidade ou a carência que estavam te guiando? Agora você tem um mapa. Agora você sabe o que o inimigo teme. O que falta é começar. Pode ser um dia, uma manhã, uma escolha. O que importa é que seja com sinceridade. Porque quando uma mulher se rende no secreto, o céu se move no público. E eu quero te ouvir. Qual dessas verdades falou mais forte com você? Em qual dessas áreas o jejum precisa agir primeiro na sua vida? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. Esse canal é um espaço seguro para mulheres que estão acordando espiritualmente e querem romper de verdade. E se você sentiu que esse conteúdo foi para você, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, a gente vai fundo em temas que vão te despertar, te fortalecer e te posicionar. Você não precisa mais viver nas trevas do automático. Você foi chamada para enxergar, para discernir e para lutar com armas que o inimigo não pode tocar. E tudo isso começa com um jejum. Está pronta para dar o primeiro passo?